Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Deixe sentar um pouquinho. Aleluias. Abra tua Bíblia comigo. No livro de Juízes, capítulo 6. Aleluias. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes capítulo 6 e versículo 11, amém? Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Essa palavra aqui, palavra bastante poderosa, da parte do nosso Senhor, conta a história, um pouquinho da história de Gideão, um homem valente, um homem corajoso, que em um momento em que a nação de Israel estava sendo subjugada por diversos povos, entre eles os que mais se destacavam eram os midianitas, onde tudo que o povo plantava, na época da colheita, vinha os povos do Oriente, juntamente com os midianitas, e roubavam e levavam tudo aquilo que eles haviam semeado. Eles plantavam, mas não colhia, e a nação estava em grande pobreza. E para se livrar dos seus inimigos, a Bíblia fala que o povo se escondia. Eles fizeram cavernas nas montanhas e se escondiam lá. Entravam para dentro dessas cavernas e ficavam ali escondidos, guardados dos seus inimigos. Mas a Bíblia diz que enquanto muitos se escondiam, enquanto muitos estavam dentro de cavernas, a Bíblia fala que esse jovem, que esse homem equivalente, ele sai da caverna e ele vai para um lugar que originalmente não era o lugar de se malhar o trigo, pois o lugar de se malhar o trigo era na eira. Mas ele vai para um lugar, estrategicamente, para poder trazer a provisão necessária para o sustento, para a sobrevivência da sua família. E ali ele malhando o trigo no lagar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele. E a palavra do anjo do Senhor é: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, varão valoroso. E a palavra que eu trago para você hoje é essa também: o Senhor é contigo. Será que você pode dizer isso para alguém nessa noite? Diga para alguém assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Diga para ela, diga para ele. Igreja, o Senhor é contigo. Como eu disse, eles estavam passando por um momento de uma grande crise, de grandes dificuldades. Os inimigos apertavam a todo momento. Mas a palavra do anjo do Senhor era: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez você está passando por um momento de grande dificuldade, assim como Gideão e sua família e o seu povo um dia também passou. E a palavra de Deus ainda hoje é a mesma que ele disse para Gideão naquele dia: Eu sou contigo, homem valente. Nos versículos adiante, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse assim: olha, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E nesse ponto aqui, eu medito muito nessa palavra. Por quê? Porque muitos de nós nos achamos fracos, nos achamos incapazes diante de algumas situações que a vida nos apresenta. E de fato, nós somos fracos, mas isso aqui me chama bastante atenção, quando o anjo do Senhor olha para Gideão e diz assim: olha, vai nessa tua força.
Sabe o que significa isso? Significa que Deus conhece exatamente a força que você tem. E Ele não está se importando se a sua força é muito ou se a sua força é pouco. Ele só está dizendo para você, vai nessa tua força. E o segredo aqui não está na força de Gideão. Estão me entendendo? O segredo não está na tua força. O segredo não está no que você pode. O segredo não está no que você é capaz. O segredo não está na condição que você tem diante das adversidades que chegam na sua vida. O segredo não está na sua força. O segredo não está no poderio que você tem. O segredo está no primeiro versículo que eu li, onde o Senhor diz para ele assim, olha, o Senhor é contigo. O Senhor disse, vai nessa tua força. Você pode ser fraco. Você pode não ter condições, olhando para você mesmo, diante dessa adversidade que te sobreveio. Mas a palavra de Deus é, eu sou contigo. E com base nisso, você pode ser fraco. Com base nisso, a tua força pode ser pouca. Mas o segredo da tua vitória não é na tua força, mas o segredo da tua vitória é que o Senhor é contigo. E Ele diz para você nessa noite, vai nessa tua força, pois eu sou contigo. E não é na tua força que você vence. Não é na condição física que nós vencemos. Não é na condição da nossa força que nós podemos diante dos nossos inimigos. Não é na força da igreja que a igreja obtém vitórias. Mas é na força do Senhor. E esse Deus que é forte, esse Deus que não tem, aleluia, inimigo que fica de pé diante dele, é esse Deus que diz, eu sou contigo, pode ir na tua força, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para você essa noite, igreja, pode ir, eu sou contigo, você vai vencer, esse mal não vai ficar de pé diante de você, porque eu sou contigo. Profetiza para alguém, o Senhor é contigo, Amanda, o Senhor é contigo, Felipe, o Senhor é contigo, igreja, o Senhor é contigo, o Senhor pode ir, o Senhor é por você.